assunto que vamos abordar no Fala Minas agora, diz respeito à conscientização dos brasileiros sobre o consumo de produtos, viu? Uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo apontou que 58% dos brasileiros consideram importante os selos e certificações socioambientais. O estudo, na hora da compra, o estudo foi realizado para entender aí os perfis dos consumidores brasileiros, com foco em como os aspectos ambientais, sociais e econômicos, sociais e econômicos, influenciam suas decisões na hora da compra, Ainda segundo o levantamento, 94% dos entrevistados declararam adotar um consumo mais racional, pesquisando preços e evitando comprar por impulso. Para a maioria, o consumo consciente, está relacionado aí a questões ambientais, como a redução da poluição, que atingiu aí 61% nessa pesquisa, e o uso responsável dos recursos naturais, com 58% aí dos entrevistados. Vamos então, conversar com o Alexandre Xavier, que é vice-presidente de ECG da Associação Brasileira de Avaliação da Conformidade, a ABRAC. Ele vai nos ajudar, a entender quais são os fundamentos destes selos e certificações, e a nossa conexão é pela internet. Bem-vindo, Alexandre, ao Fala Minas. Boa tarde, Lúcia. Agradeço, em nome da ABRAC, a oportunidade de participarmos desse importante programa e assim a todos que estão nos assistindo. Ô Alexandre, já fala pra gente então, tira a nossa dúvida aí. Quando a gente fala ESG, ECG não, eu falei ECG, ESG, o que a gente pode entender por essa sigla? ESG é o termo em inglês, em português muitas vezes é utilizado como ASG, Lúcia, que envolve o conjunto de 3 aspectos essenciais sob o ponto de vista da sustentabilidade como ela é entendida atualmente na sociedade. O A ou E em inglês de ambiental, o S de social e o G de governança. Esses três pilares da sustentabilidade em conjunto são uma garantia que uma organização, seja ela pública ou privada, desde que estabeleça um sistema que combine essas 3 questões de uma maneira adequada, está de acordo com o que é esperado sob o ponto de vista de sustentabilidade perante o mundo atual. Vide o que estamos vivendo no Brasil atualmente em relação ao efeito das queimadas, o efeito disso na poluição e a necessidade e importância disso se explica por si. E aí, quando a gente fala de selos e certificações, a gente já lembra, eu acho que o mais tradicional, que é o ISO 9001, que foi muito falado, na época em que ele foi implementado aqui no Brasil, mas tem outros selos também, quando a gente fala de selo de qualidade também, para mostrar que aquela empresa é consciente ali com a forma com que ela produz, com que ela gera aquele produto ou serviço. Qual que é a importância? A gente está até vendo na tela, o Alexandre, esse selo verde Brasil que está em tanta discussão hoje em dia aqui no governo federal, aqui no Brasil, Exato. A ISO 9001 a gente pode considerar, Lúcia, sem sombra de dúvidas, foi uma revolução para os setores produtivos diversos que compõem não só a sociedade brasileira, mas qualquer sociedade em outras regiões do mundo. Porque ele estabeleceu como norma, e depois isso embasou a certificação que referenda na prática que a empresa, a organização, independente do seu porte, independente da sua área de atuação, atende critérios mínimos de gestão da qualidade. Isso envolve, inclusive, mas não se bastando apenas a isso, a própria segurança dos colaboradores, a forma adequada de atendimento à legislação e muitos outros aspectos que acabam sendo desejáveis, mas não menos importantes para que o consumidor final, ou mesmo o consumidor quando empresa, porque as empresas logicamente também compram,
tenham atendidas as suas necessidades, incluindo o pós-vendas. Se algo não acontecer da maneira prevista, a ISO 9001 exige que a empresa se preocupe com como ela vai atender o cliente posteriormente à venda. Para a gente não cair naquela questão que muitos consumidores conhecem, de às vezes você não ter o atendimento devido após a venda que você teve com tanta atenção na hora que você estava pensando no que comprar. O Selo Verde Brasil, com um foco muito específico na sustentabilidade, visa atender esses mesmos anseios, essas mesmas necessidades, conforme a realidade dos tempos atuais, ajudar organizações públicas e privadas, ajudar o consumidor final a ter um reconhecimento competente, idôneo, independente em relação aos aspectos de sustentabilidade de um determinado produto ou de um determinado serviço. E é legal, né? A gente vê aí pelo número que vocês alcançaram na pesquisa, né? 94% dos brasileiros ouvidos nessa pesquisa, eles disseram, né, que estão sim preocupados aí em procurar produtos com selos e certificações, principalmente socioambientais, né, para mostrar, para efetuar a compra, né? Na hora da compra eles procuram saber se aquela empresa, ou se aquele produto, ou se aquele serviço que está sendo oferecido, se ele tem algum tipo de certificação ou de algum selo. Isso mostra a preocupação, mostra, né, que o brasileiro está sim comprando com mais consciência com relação não só ao produto final, mas com toda essa etapa, né, que envolve esse produto ou serviço? Ah, tem dúvidas, Lúcia. No Brasil e no mundo, o que ocorre é que nós temos uma sociedade que não é a mesma de anos atrás. E a gente não pode ignorar que o que faz diferença para a população, quando vai comprar um produto, não são as mesmas razões do passado também. E dando um exemplo bastante prático que faz parte da nossa vivência, muitas vezes há aquele questionamento de como os jovens, crianças, as gerações mais recentes são críticas em relação ao ponto de vista de aspectos ambientais, sociais, como eles são atentos, cobram por isso. Eu aprendo muito, a minha filha tem 14 anos, eu aprendo muito com ela, dependendo do que acontece, às vezes a gente assistindo TV, assistindo filme, ou ela me contando o que ela estudou na escola, ela me ensina questões que eu não me recordo de alguém ter me ensinado no passado. E é lógico que isso influencia a escolha por produtos e por serviços. E muitas vezes, né, de uma maneira bastante interessante, isso é tratado como se fosse algo ainda distante da realidade. Puxa, essa juventude, esses jovens, essas crianças. Mas uma criança de 14 anos, como a minha filha, nesse exemplo, cada vez mais ela influencia as compras da minha família. Em pouco tempo, ela estará no mercado de trabalho e ela fará as suas próprias compras, a decisão com o dinheiro que é dela. E, por fim, também em pouco tempo, porque isso é uma característica das organizações hoje em dia, você não espera ter 40, 50 anos para se tornar um gerente, um diretor. Isso é cada vez mais cedo. Ela vai tomar as decisões nas empresas também. E eles trarão esse tipo de visão, esse tipo de valor para suas decisões de compras. Então, o que a gente já vê acontecendo hoje em dia, que essa pesquisa da CNC ilustrou, é algo que, no nosso ponto de vista, vai se tornar cada vez mais frequente e cada vez mais relevante. E o legal também da pesquisa, né, Alexandre, é bom a gente falar, né, que 56% aí das pessoas ouvidas, elas disseram que não optam, né, pela compra ali quando descobrem que aquela marca ou aquela empresa faz algum tipo de uso de trabalho infantil ou de trabalho escravo, né, análogo à escravidão. E isso é muito importante, né, como mostra, você dando o exemplo aí da sua filha, como as gerações vêm mudando a forma de pensar, né. Hoje até para se comprar a gente vai pesquisar, não, mas espera aí, deixa eu ver. Se a empresa já teve ligada a algum tipo de trabalho infantil, não vou comprar dela não, vou comprar da outra. Pode ser até um pouco mais caro, né? Mas eu vou deixar de comprar dessa marca para comprar daquela marca. Exato, Lúcia, né? É uma geração, muitos estudiosos
defendem isso, né, é uma geração que tem uma característica ativista. Né? Falando da geração atual, que normalmente é denominada como geração Z, a geração alfa, os nascidos depois de 2010, mas um nascido depois de 2010 já tem, aliás, por coincidência, minha filha nasceu em 2010, já tem 14 anos, a geração Z já está no mercado de trabalho. E dentro desse contexto, são muito atentos a esse tipo de questão. Né? Então, a escolha não é só pelo lado positivo, como a gente falou há poucos minutos atrás. Também envolve o contrário. Né? A negativa e a influência sobre a percepção de um determinado produto ou de uma determinada marca, não apenas, eu vou até complementar a sua questão, muitas vezes não só por conta do que ela faz, como dos exemplos que você disse, questões que não são mais aceitáveis nos dias de hoje. Mas, às vezes, até pelo que elas não fazem. Um termo que é usado em inglês, muitas vezes, Lúcia, dentro desse contexto do ESG, é um termo denominado greenwashing, que grosseiramente traduzindo, numa tradução livre, é percepção de fraude pelo consumidor. E é algo que as empresas buscam evitar a qualquer custo, né, em relação a todo esse contexto de sustentabilidade. Por quê? Às vezes você está fazendo algo teoricamente correto, mas se o consumidor percebe que você não está, ele tem a impressão de que você não está, você pode ter problemas tanto do ponto de vista da venda, quanto do ponto de vista da repercussão negativa que isso pode gerar. A gente está em um momento em que, às vezes, a diferença entre você ter uma repercussão negativa ou não ter está à distância de um clique de alguém, seja pelo celular ou pelo computador, que pode fazer e repercutir negativamente a sua marca ou o seu produto. Legal, Alexandre, eu quero muito agradecer aqui o seu tempo, né, o seu bate-papo com a gente aqui, e eu acho muito legal quando os entrevistados dão exemplo, né, de dentro de casa, viu? Obrigada por compartilhar isso com a gente e até uma próxima, viu? Não, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, Lúcia. A certificação é uma ferramenta para o consumidor, é a certificação que gera o selo, como o selo verde, que as pessoas podem ver num produto, podem ver numa empresa. E essa ferramenta pode e deve ser utilizada pelo consumidor. Prestem sempre atenção em produtos certificados, mas não qualquer certificação. Assim como a gente tem toda essa discussão sobre fake news, existem certificações e certificações. A ABRAC é uma referência que pode ser utilizada em qualquer consulta sobre esse sentido. www.abrac-ac.org.br. Estamos à disposição. Perfeito, Alexandre. Recado dado aqui. Muito obrigada mais uma vez, viu?